A situação na Argentina volta a se complicar. Hoje pela manhã, dia do lançamento do livro da Cristina Kirchner, sinceramente, foi baleado na esquina do Congresso Nacional o deputado federal Héctor Olivares. E na ocasião morreu assassinado também Miguel Marcelo Yaedon, que era assessor do deputado, um deputado da província de La Rioja. E o que é que isso significa? Isso significa que a passagem de governo que deverá ocorrer no final do ano não será coisa muito fácil. Mas o que eu queria mesmo abordar aqui é um livro como instrumento político, como arma política, mas uma arma, um instrumento legítimo de fazer política, ao contrário, não é, dessas campanhas de linchamento mediático que foram feitas contra a Cristina. A gente sabe que todos os meios, os grandes meios de comunicação liderados pelos jornais Clarín e La Nación, eles não deram a mínima para o direito de resposta e se limitaram a linchar quase todos os dias, quase todos os momentos, o governo da presidenta Kirchner e logo depois, e isto já faz mais de 3 anos, quando ela deixou o governo. E aí essas ações midiáticas eram acompanhadas de processos judiciais truculentos que a todo momento chamavam a Cristina para depor, para se justificar perante a justiça. Agora ela vem com esse livro, e esse livro é importante também que a gente tenha em mente, porque o livro em papel ele sofre de uma pressão muito grande por causa da digitalização. E isso é até bom mesmo que aconteça, porque a digitalização vai democratizar o livro. As pessoas terão mais acesso. E um livro digitalizado é um livro mais barato, né? Porque não envolve custos de distribuição, custo de impressão, praticamente o custo de nada. Tanto é que esse livro da Cristina eu consegui primeiro por uma cópia pirata que me mandou a jornalista Helena Iono, lá da correspondente em Buenos Aires. Mas só que essa cópia pirata não dava para a gente fazer transcrições, para fazer aquele tradicional sublinhamento que a gente precisa para fixar a leitura e depois explicar ou comentá-la. Ora, mas mesmo assim, com toda a influência da internet, esse livro já vendeu 217 mil exemplares. Antes mesmo de ser lançado esta noite, lá na Feira do Livro, em Buenos Aires. O lançamento será transmitido também pelo YouTube e diversas redes sociais, como Twitter, por exemplo, Facebook. E claro que vai muita gente, não é? O auditório em que será feita a apresentação pela própria Cristina será um auditório de apenas 1.000 pessoas, mas se aguardam 40 mil pessoas. Então já se distribuíram vários telões para que a população possa ver aquela apresentação que será seguida de um vídeo. Então, esse livro também é importante pelo que fala a Cristina. Ontem nós abordamos alguns aspectos, como a questão econômica, a questão da previdência, que ela reformou, não é? Reformou e dignificou o salário dos aposentados, que é justamente o contrário do que querem fazer aqui. Mas aí dizem que a Cristina liquidou as finanças da Argentina, quase fechou o país. Quer dizer, pura propaganda, porque se a gente for examinar os dados, a gente verifica o seguinte, por exemplo, a Cristina deixou o país com o dólar a 9
pesos e 72 centavos. E agora o peso está beirando os 50, quer dizer, o dólar está beirando os 50 pesos. A diferença é brutal. E quanto à dívida externa? A dívida externa, a Cristina deixou com 28% do total em relação ao PIB. Hoje ela está quase 90%. Então quem é que quebrou a Argentina? Foi o governo, que eles chamam de populista, mas por ter adotado medidas populares como a dignificação dos salários, a reforma educacional com a criação de várias universidades, né? A criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, cujo efeito disso foi que o país pôde fazer e desenhar o seu próprio satélite. E o que dizer também da situação dos professores, que melhorou substancialmente, das escolas que foram totalmente reformadas. Então, é isso liquidar o país? O liquidar o país é o que estão fazendo agora com essa política que eles chamam política neoliberal ou ajuste fiscal. Mas só para terminar este livro, não é? A gente aprecia muito aquele estilo irreverente da Cristina, com que ela responde a todas as críticas, mas ao mesmo tempo há um conteúdo importante, porque o linchamento de que ela foi vítima é algo realmente terrível. E a gente conhece muito bem, não é? Aqui no Brasil, com aquelas campanhas do Jornal Nacional que acabaram levando Lula à prisão. Estão tentando fazer o mesmo na Argentina com a Cristina Kirchner. Só que lá as condições são um pouco diferentes. Mas vamos ver então alguns trechos desse livro que especifica exatamente como a imprensa, inclusive a chamada grande imprensa, porque ela conta um episódio da revista Notícias. Essa revista Notícias é uma espécie de Veja, mas que a atacou vilmente, como a gente vai verificar. Vamos ver então esse texto específico em que a Cristina fala da revista Notícias, a Veja de lá. Ela primeiro diz que não é nenhuma coincidência aquele tipo de ataque frontal, inclusive moral, à sua pessoa. Ela diz que todos esses ataques midiáticos eram planificados e sistematizados. Aí ela cita alguns exemplos. Ela diz que no dia 7 de setembro de 2012, já em seu segundo mandato, a revista Notícias apareceu com uma capa, o gozo de Cristina, sim, gozo sexual, acompanhado de uma horrível caricatura disforme, ela em transe de orgasmo, com o que supostamente queria identificar o seu desmedido desejo de poder. Verdadeiramente escatológico, diz Cristina. Aí vem as aspas da revista. Cada dia ela se mostra mais desenfreada, mais sensual e até com jeito de tarada. Referindo-se à presidenta da nação. Claro que esta capa foi publicada 6 dias antes da convocatória de um cacerolaço contra a decisão de regular a venda de divisas, que o poder midiático batizou como cepo ao dólar, ou restrição ao dólar, 4 dias antes das eleições de 27 de outubro de 2015. Então, está aí o livro da Cristina, que brevemente chegará ao Brasil. Infelizmente, eu acho que não haverá tradução imediata para o português, mas que já está aí na Amazon. Inclusive, eu cheguei a comprar
essa cópia que está a R$ 32 na Amazon, né? Amazon.com.